Fernando, espero que não te importes que falemos de Alves Barrota de forma mais ligeira do que é habitual. Não, mas porquê é que dizes isso? Porque, pronto, vai ser uma abordagem um pouco académica a um momento tão marcante da nossa história. Mas lá por causa disso não vai cair o Carmo e a Trindade. Sabes porquê? Porque já caíram, repara. E já caíram em 1755. Mas apesar de ligeiros, vamos ser rigorosos. Claro. Falemos da crise de 1383-1385, onde se inclui a Batalha de Alves Barrota. E vamos falar da nossa famosa padeira. A Dona Brites de Almeida. São históricas as suas valentes e patrióticas pasadas. Mas os grandes heróis dessa crise são o Mestre Davis e Dom Nuno Álvares Pereira. Do Nuno, que aliás fundou aqui o Convento do Carmo. E é por isso que cá viemos? Não, foi para conhecermos o responsável por esta crise. E quem foi, Fernando? Dom Fernando. Tu queres que eu trate por... Não, Dom Fernando, o nosso rei. Ok, já percebi. Este é o seu túmulo, que inicialmente esteve em Santarém, no Convento de São Francisco. E Dom Fernando foi o responsável pela crise? Foi um dos responsáveis, mas a crise teve também uma dimensão internacional. Onde é que eu já ouvi isso? Ou se calhar vais dizer-me que na crise de 1383-85, o 85 se refere afinal a 2085. E sendo assim, nela entram os cavaleiros da Troika e a Imperatriz Senhora Dona Angela Merkel. É isso? Não. Ok, fiquemos pela Idade Média então. No fim do século XIV, a Europa foi devastada pela fome e pela peste negra, o que dizimou uma grande parte da sua população. Como havia menos pessoas para trabalhar, os senhores impuseram mais e mais trabalho aos camponeses, o que gerou várias revoltas populares. Para agravar a situação, as guerras eram constantes, sendo a mais conhecida a Guerra dos 100 Anos, entre franceses e ingleses. Apesar de tudo, as crises modernas são aparentemente menos más. Aparentemente. Mas voltando aqui ao Dom Fernando, como é que ele conseguiu piorar a situação? Juntando a esta crise uma crise dinástica. Desde Dom Afonso Henriques até ao último rei da primeira dinastia, Dom Fernando, pode dizer-se que Portugal teve um crescimento significativo em termos geográficos, económicos e demográficos. Mas Dom Fernando entra em 3 guerras com Castela que nos saem bem caras a vários níveis. As guerras fernandinas. Isso. As 2 primeiras contra Dom Henrique II de Castela. Contra quem? Pimba. Perdemos. Entretanto, Dom Henrique II morre e sobe ao trono Dom Juan de Castela. Com quem Dom Fernando luta e perde também. Estão sempre a perder. Já não jogo mais. Que era também o que Dom Fernando queria, terminar com a disputa. Sim, mas com custos para Portugal. Passa para cá, dama. Passa, dama, porquê? Por causa do Tratado de Salvaterra de Magos, não é? Em 1382, para obter a paz com Castela, Dom Fernando assinou o Tratado de Salvaterra de Magos. Nele foi estipulado que a sua única filha com Dona Leonor, Dona Beatriz, se casaria com o rei de Castela, Dom Juan. Entretanto, caso Dom Fernando morresse, a sua mulher Dona Leonor seria a regente de Portugal, até que o filho de Dona Beatriz e Dom Juan atingisse os 14 anos. A coroa portuguesa passaria então a pertencer aos descendentes de Castela. E passados 6 meses, Dom Fernando morre mesmo. E torna-se regente Dona Leonor. Dona Leonor, que era detestada por muita gente na corte, em função dos maus conselhos que tinha dado a Dom Fernando nestas jogadas políticas. Sim, e também odiada pelo povo, que diziam que ela era, nada na mão, algo na manga, amante do condandeiro. Entretanto, 2 alternativas credíveis existiam. Os meios-irmãos de Dom Fernando. Dom João Mestre Davis? E o outro, o infante Dom João de Portugal. Tão simples. Gostas mais do Dom João ou do Dom João? Epá, vou preferir o Dom João. Olha, para facilitar as coisas é melhor chamar a um Mestre Davis e ao outro Dom João de Portugal. O infante João de Portugal e o mestre de Avis eram irmãos do rei Dom Fernando. Os 3 eram filhos do rei Dom Pedro, mas Fernando era filho da primeira mulher de Dom Pedro, a rainha Dona Constança, enquanto que Dom João de Portugal era filho de Dona Inês. Já o mestre de Avis era filho ilegítimo de uma relação de Dom Pedro com uma aia, Teresa Lourenço.
Mas como o mestre era filho ilegítimo, não era opção legal para o trono, correto? Precisamente. A alternativa mais credível a Dona Beatriz seria Dom João Infante de Portugal. Que era fruto da história entre Pedro e Inês, essa mistura de filme romântico com um de terror. Já a vida de Dom João de Portugal O que é que tem? daria uma novela com mais complexos enredos, nomeadamente a partir da fuga dele para Castela. Tipo telenovela venezuelana, mas dobrada para português do Brasil. Você sabe que Dom João de Portugal fugiu para Castela? Sei sim. Foi porque ele matou a mulher dele. Oh! O quê? Matou Maria Teles de Menezes, a irmã de Dona Leonor? Oh! A mulher de Dom João de Portugal era irmã de Dona Leonor? Era, mas vê a novela que é boa, embora não pareça. Mas por que Dom João de Portugal matou ela? O que será que passou na cabeça dele? Ele diz que ela estava o traindo, mas eu acho que ele queria mesmo era se livrar dela para casar com a sobrinha dele. Oh! Com a infanta Dona Beatriz, filha de Dom Fernando e Dona Leonor? Isso é maquiavélico. Mas assim ele iria ficar com o trono, porque era irmão do rei Dom Fernando e casado com a filha dele. Oh! Dona Leonor deve estar louca de raiva. Mas há quem diga que ela faz parte desse complô. Não acredito. Diz o povo. É mesmo? É, o povo odeia ela, né? Até dizem que é amante do Conde Andeiro. Oh! E o pai delas? Vai deixar Dom João se casar com a neta, Dona Beatriz? Não. Ele está perseguindo Dom João de Portugal. E por isso ele foi viver em Castela. Oh! Bem feito, aquele safado de Dom João de Portugal. Não merece ser rei, não. Ainda por cima foi viver em Castela. Vendido. A verdade é que o povo português estava descontente, porque via na possibilidade de Dom João ou de Dona Leonor a perda da nacionalidade. Mas quem é que os apoiava como hipótese para o trono? A nobreza, sobretudo aquela parte da nobreza que ora apoia um pretendente, ora o outro. Queres ver? A alta nobreza que rodeava a corte manteve-se apoiante de Dona Leonor. Curiosamente, a alta nobreza era constituída sobretudo por famílias galegas e castelhanas que há décadas se haviam refugiado em Portugal das guerras civis em Castela. Elas foram ganhando influência e poder na corte nacional com Dom Pedro e mais tarde com Dom Fernando e Dona Leonor Teles. É o caso das famílias Castro e, sobretudo, os Teles. Então, e o que aconteceu às famílias de nobreza tipicamente portuguesa? Foram perdendo gradualmente poder e influência, transformando-se numa pequena ou média nobreza, sobretudo descontente com Dona Leonor. É o caso dos Coutinhos, dos Pachecos e dos Coelhos. Esses estavam por Dom João de Portugal? Ao princípio estavam por Dom João de Portugal, mas a pouco e pouco foram mudando de posição à medida que as circunstâncias foram evoluindo. Inclusive é a favor de um nome alternativo, Mestre Davis. Sim, mas da nobreza que o apoia, um grupo se destaca. O grupo que mais apoiava o mestre Davis era constituído por jovens não primogénitos ou bastardos que tinham dificuldade de acesso ao património familiar. Uma das saídas possíveis era especializarem-se na arte da guerra e ingressarem nas ordens militares de Davis ou de Cristo, por exemplo, e assim aumentarem, manterem pelo menos, o seu estatuto. Foi o caso dos Leitões, dos Barretos, dos Teixeiras e dos Pereiras. Onde se inclui, obviamente, Nuno Álvares Pereira, o exemplo perfeito de um guerreiro. Sim, ele era um apaixonado pelas virtudes de cavalaria e pela disciplina guerreira. Fernão Lopes descreve-o assim. Lia nos livros de cavalaria que a pureza era a virtude que tornara invencíveis os heróis da Távola Redonda e procurava que a sua alma e corpo se conservassem imaculados. Conheço o sítio ideal onde podemos conhecer melhor esse personagem. É? Qual? Já vais ver. Vamos embora. Táxi!
Foi o pai de Dom Nuno, Álvaro Gonçalves Pereira, que mandou erguer aqui no Crato o mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa. Embora não haja a certeza, parece que foi onde Dom Nuno nasceu. Isso aconteceu 24 anos antes da Revolução de 1383. Espera, ele tinha 24 anos quando se deu a Revolução? Era um puto. Sim, mas repara que o mestre Visto também na altura tinha 26 anos. Mas como é que com 26 anos se consegue planear uma revolução? Aí está, não foi ele o mentor. Ele de resto estava bastante reticente quanto aos acontecimentos. E quando é que isso tudo mudou? Neste momento, apresento o mestre Davis. E o outro suponho que seja o indivíduo que planeou a revolução e que o convenceu. Álvaro Paes, chanceler-mor de Dom Pedro e de Dom Fernando. Chanceler-mor correspondia hoje a primeiro-ministro. Chanceler, lá está, eu bem te disse. Vais ver que a Merkel ainda aparece aí. O quê? Nada, nada. Senhor, o trono de Portugal, só vós o mereceis. Tenho sérias dúvidas que o vosso plano resulte. Matar o conde-andeiro numa das suas visitas à rainha no Paço Real parece-me demasiado arriscado. O plano não só é possível, como é absolutamente necessário. Mas no Paço estão os homens fiéis ao conde. E os guardas da rainha são muito mais do que os homens que me acompanharão. Mas muito menos do que todo o povo de Lisboa que virá a correr em vosso auxílio, senhor. Ah, então este plano de gritar que o conde-andeiro matava o mestre quando o que se passava era exatamente o contrário é do Álvaro Paes. Exato. Se fizerdes o que vos digo, praticareis uma grande façanha e muito de louvar aos vindouros. Que assim seja.